Bem-vindo ao seu canal Reprogramando Você. Hoje vai ser o nosso segundo encontro, onde nós vamos falar sobre a preparação para antes dos 21 dias de reprogramação. Meu nome é Raul, eu sou engenheiro, eu tenho 55 anos, 1,80 m de altura e 78 para 79 quilos. Antes de começar a falar sobre o que a gente tem que fazer para se preparar para essa reprogramação de 21 dias, eu vou te pedir um favor, dá um like para mim e não esquece de acionar as notificações, o sininho, para você não perder o próximo vídeo. O próximo vídeo serão sobre os exercícios que são necessários para a ativação da tua energia. São 5 exercícios. Não percam esse vídeo, que ele vai ser fundamental para o prosseguimento das próximas fases, né? Hoje então eu vou falar um pouquinho sobre a preparação. A preparação ela consiste de alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é que eu não sei em que fase você realmente está, né? Ou qual o seu peso ou qual a sua altura. Independentemente disso, a gente precisa ter um guia. E um guia que eu considero interessante é a tabela do IMC, Índice de Massa Corporal. Aliás, ela está ali, ó, no monitor. Essa é uma tabela fácil de você pegar na internet. É só você jogar no Google índice de massa corporal, tabela. E vão vir vários tipos de várias diagramações, etc. Ali você vai ter o seu peso, né, numa parte superior do gráfico, e a sua altura numa outra. No caso dessa daqui é assim, tem a altura e tem o peso na horizontal e a altura na vertical. É só você cruzar e você vai ter ali o range, né? Você vai ter as fases. Uma fase, você vai ter o teu range ideal, que geralmente está na cor verde, e depois tem os ranges de sobrepeso, peso elevado, ou sobrepeso, né? Ou baixíssimo peso. Você vai ver que o range verde é o maior de todos, né? Porque ele tem um espectro bastante amplo. Por que a tabela do IMC? Porque muitos falam, e eu também era um desses, que dizem que essa tabela era feita por americanos, por biotipo americano, ou por biotipo europeu, mas nunca para o biotipo brasileiro, ou latino, enfim. E eu acreditei isso até pouco tempo, até antes da minha reprogramação, porque eu não alcançava o IMC, mesmo no limite superior dele. E hoje eu estou dentro do limite, mesmo que superior, mas eu estou dentro. Isso me levou à conclusão de que algumas coisas precisam ser feitas para se chegar lá, né? E estão muito linkadas com as crenças, né? Os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos enraizados, né? Que a gente recebeu, seja da sociedade, da família, sempre a gente traz crenças e muitas vezes a gente não questiona essas crenças, né? Então, por exemplo, eu sempre fiz muito esporte, sempre de uma forma amadora, mas para manter o corpo, nada profissional ou de alto rendimento. Mas eu sempre busquei manter o meu corpo e principalmente o sistema cardíaco circulatório em ordem, pulmonar, né? Isso para mim era o mais importante. E nessa minha busca por isso,
eu sempre pratiquei esportes, eu sempre ia em clubes, ou ia nos parques, eu jogava muita bola na rua. Então desde pequeno eu corria atrás de balão, empinava pipa, essas coisas. Eu sempre tive uma infância, graças a Deus, normal, né? Com muita, com muita movimentação, com muita atividade física, né? Até de forma bastante intensa. Eu também tive muitos colegas que a gente sempre jogava muita bola, né, na rua, nos campos de futebol, e isso sempre foi uma tônica muito boa no meu dia a dia, o esporte, né? E a outra coisa que eu... Então, assim, a atividade esportiva é muito importante. E a outra é a alimentação. Por que eu digo isso? Imagina que você tem dois gradientes. Os dois gradientes falam de calorias. Se você tem muita ingestão calórica, né? Se você ingere muita caloria, obviamente que o teu peso vai aumentar, né? Então o que a gente faz para resolver isso? A gente tem que trabalhar, queimar mais calorias, né? Aumentar a queima de calorias, a combustão, e diminuir a ingestão. Ah, Raul, eu sou sedentário, eu não faço exercício. Bom, se você não faz exercício, você vai estar sempre queimando alguma coisa todos os dias, mesmo sedentário. Então diminui aqui, diminui a quantidade que você come e vamos trabalhar a qualidade dos alimentos que você está comendo. Isso que é o mais importante, trabalhar qualidade e não quantidade. Então o nosso foco é aumentar a queima de caloria e diminuir a ingestão de calorias. Para aumentar, eu já comentei, né? É fazer atividade física sempre que possível, dia sim, dia não. Você precisa de um tempo para o seu corpo recuperar. Então, dia sim, dia não você faz. Ou, se você tiver muita dor, você espera passar a dor e depois você faz uma nova atividade física. E a ingestão de calorias, como lidar com isso? É melhorar a qualidade dos alimentos que você está comendo e diminuir a quantidade. Então, quando eu falo de qualidade, eu sempre falo de você trabalhar produtos naturais. Produtos processados em que você sabe que vai entrar conservantes, aromatizantes, estabilizadores, produtos que quando você lê aquelas letrinhas pequenininhas você não sabe o que é, não leva. Não leva porque não vai ser uma boa. Eles vão ficar mais retidos no seu corpo, né? Principalmente produtos com muito sódio, né? Então embutidos que eu falo são presunto, mortadela, salame, esses frios que a gente compra. Procura, se você não conseguir evitá-los, diminui a quantidade. Salsicha também, né? Procura, em vez de você comer essas coisas, procura, por exemplo, comer... Eu gosto muito, por exemplo, de peixe, né? Eu já comi muita carne. Eu comia carne todo dia. Carne de origem animal. Carne bovina. Hoje eu mudei para peixe. E eu estou muito satisfeito. Porque o peixe, além dele ter ômega 3, né? Que é uma gordura saudável, ele tem fósforo, que é excelente para memorização, né? E como a janela, o canal de entrada do cérebro segundo os nutricionistas, é muito estreito, você escolhendo bem os alimentos, o cérebro vai estar recebendo coisas boas. O fósforo é uma delas. Então, peixe é excelente. Seja um atum, seja um salmão, ou até uma sardinha em lata. Aliás, a sardinha, além de ser muito barata, ela tem alta concentração de ômega 3, e ômega 3
é um anti-inflamatório muito eficiente pós-treino, acredite. É como se fosse uma barrinha de cereal, só que é uma sardinha, vem numa latinha desse tamanho. Geralmente, agora tem algumas opções, ela vem com molho de tomate ou vem com limão e fica mais, para quem não gosta de sardinha, fica mais, né, fica menos difícil de comer, mas a sardinha dá um efeito fantástico. Eu gosto bastante. Então, sardinha, salmão e atum principalmente, né? Que o atum não é tão caro quanto o salmão. São peixes, São Peter também é muito bom para isso. São peixes excelentes para você trocar em vez de você trabalhar a carne. E sempre que você comer, por exemplo, eu gosto de comer carne também crua. Eu gosto de comer as coisas cruas. Por quê? Então eu gosto de comer carpaccio, até filé mignon fatiadinho eu gosto de comer. Mas por que cru? Porque eu não estou desnaturando a proteína. Isso é importante. Os métodos de assamento, os métodos de cozinhar, eles desnaturam a proteína. Então, isso vale para os outros alimentos também. Se você puder comer cru, melhor, né? Sempre que possível, claro, não dá para comer o arroz cru. Mas se você, por exemplo, puder, em vez de assar, você der uma leve grelhada, já ajuda. Já ajuda a modificar um pouquinho o alimento, mas sem desnaturar demais, né? E por pouco tempo. Quanto mais cru você comer, melhor. Legumes, nesse mesmo sentido também. Com relação ao arroz, que eu estava comentando agora, né? Eu comia bastante arroz e comia também muito pão. Parei com esses dois. Porque se eu quisesse, né, efetivamente diminuir de peso, eu tinha que diminuir o carboidrato. Passei a comer menos, não eliminei. Hoje eu eliminei os dois, mas eu passei a comer bem menos. Eu raramente como um pão ou um sanduíche. Quando eu tenho vontade eu faço, claro, mas diminui drasticamente essas quantidades. E não sinto falta. Agora, quando eu trabalho o pão e trago pãozinho da padaria para casa, eu comecei a adotar algumas estratégias. Eu passei a não fazer mais isso. Porque o pãozinho sempre pede acompanhamento. Então ele pede uma geleia, uma margarina, uma manteiga, uma Nutella, uns ovos mexidos com bacon, enfim. A criatividade aí é o limite. Mas o que eu mais gosto é hoje, se eu quero comer um pão, naquele momento lá atrás, o que eu fazia? Eu ia na padaria. Porque eu sabia que eu ia comer só um pãozinho, meu café com leite e pronto. Né? Então, para perder peso, às vezes é melhor ir na padaria do que ficar em casa com a geladeira à disposição. Né? Então, claro que se você tem filho, se você, né, tá casado e você vai trazer pãozinho para sua casa, né, para todos, né? Mas então se policiar melhor. Fala assim, olha, eu vou tomar café na padaria, né, tal. Porque aí você se reorganiza. E informar as pessoas que você está passando por esse processo é muito importante. É importante dizer, olha, eu estou passando por uma reeducação, quero perder peso, quero entrar no meu IMC. E aí isso vai ser bastante saudável para todos. Aqui são algumas dicas. Eu vou dando outras ao longo dos vídeos, para também não ficar muito extenso. E eu vou dando sempre que possível algumas dicas. Outra coisa que eu inseri na minha alimentação foi a ingestão de proteínas vegetais. Principalmente dos 3 maiores aí, que tem muita, do 4 maiores aí, né? O espinafre, lembra do desenho do papai? Espinafre, brócolis, couve-flor e a soja. Coloquei esses 4. E quando eu preparo eles, eu deixo eles o mais próximo possível do natural deles, né? E aí eu adoto algumas estratégias. Essas estratégias eu vou dizer para vocês como é que eu vou processando isso. Então, próximo vídeo eu vou falar sobre os exercícios,
de uma forma bastante rápida. E se possível, a gente continua um pouco mais na conversa sobre alimentação, tá bem? Eu agradeço de coração a atenção de todos vocês e a coragem, né? A coragem de seguir nesse processo. Não se esquecendo que nosso objetivo é alinhar espiritual, emocional, mental e corporal. Esse é o nosso objetivo principal na preparação. Sem tirar isso de foco, nós vamos prosseguindo paulatinamente, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que vocês fiquem bem. Até mais.